Leila deflagra contra o Flamengo após absolvição de Bruno Henrique. Jornalista também morde as costas com a decisão do STJD. Várias outras notícias aí do Flamengo. Você que tá aí, meu querido, e minha querida também. Se inscreve no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e meus amigos. Hoje faz um ano do pentacampeonato do Flamengo da Copa do Brasil. Naquele dia 10 de novembro de 2024, o Felipe Luiz conquistava o seu primeiro título como treinador do Flamengo e o Flamengo destruiu o Galo, né? Depenou, venceu o jogo no Maracanã por 3-1, venceu na Arena MRV por 1-0 também naquela oportunidade e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas passa rápido, hein, rapaz? Eu vou te contar uma história, passa muito rápido realmente. Hoje, o elenco do Flamengo teve folga concedida pela diretoria e comissão técnica em razão do período de data FIFA. O jogo é só no sábado, né? No dia 15, diante da equipe do Sport, não na Ilha no Retiro, e sim na Arena Pernambuco. Amanhã, na terça-feira, apenas os jogadores que necessitam de trabalhos ali específicos se representam no CT Ninho do Urubu, ou seja, a totalidade do grupo ainda não se representa. Na terça-feira, apenas determinados jogadores, todo o grupo se representa de fato no CT na quarta-feira para focar na partida diante da equipe do Sport, treinar quinta, treinar sexta, na sexta já viaja para Recife, capital do Pernambuco, para realizar a partida diante da equipe do Sport, da qual eu tô mega preocupado, viu? Porque, ao que tudo indica, matematicamente o Sport não está rebaixado ainda. Quem irá rebaixar o Sport matematicamente, caso vença, é o Flamengo. Olha que ironia do destino. Então, não tá com os 4 pneus arriados ainda, tá com os 3 ali. O Flamengo vai chegar para arriar o 4º pneu e, naturalmente, quem sabe, né, ser líder do campeonato. Vamos ver se o Santos faz a boa aí. O Palmeiras tá todo desfalcado, sem um monte de jogador, né? O Santos tem o Neymar aí, mas não sei se o Neymar é bom ou se é ruim pro Santos, porque, sinceramente, né? O Flamengo, a assessoria de imprensa do Flamengo trouxe a listagem completa dos atletas que foram convocados para esse período de data FIFA e não estarão disponíveis para a partida diante da equipe do Sport e talvez também do Fluminense, porque o jogo contra o Fluminense é 19. Né? Daí o que acontece? Os caras estarão, seleção brasileira, estarão na Europa. Aí vai ter que voltar a viajar para o Rio de Janeiro, aí vai ver se o cara vai ter condição física. O Uruguai joga nos Estados Unidos. Enfim, quase a mesma hora de voo, dependendo do estado, né, que estarão jogando lá nos Estados Unidos. O Flamengo tem convocado Alexandre e Danilo para a seleção brasileira, Carrascal para a seleção colombiana, Plata para a seleção equatoriana, De Arrascaeta, Varela e Matias Vinha para a seleção uruguaia. O Eric Pulgar não foi convocado para a chilena. O Rossi, o pessoal vinha levantando a possibilidade dele ser convocado para a seleção uruguaia, também não foi convocado. E o De La Cruz pediu dispensa da seleção, tá? Não sei, acho que foi em função para ajudar o Flamengo, né? O Flamengo já vai estar todo ferrado, né? E ele ficou muito tempo sem jogar ali, talvez, não, vou me redimir aqui. Ele tá se redimindo, tá jogando bem. Para mim, fez um bom jogo ontem. Já tinha feito um bom jogo contra o Sport, né? Então, pelo menos teremos a presença do uruguaio aí no Flamengo. Eu só não entendo, e aí, assim, eu como torcedor do Flamengo,
Eu não quero que ninguém seja convocado. Mas por que eu não quero que ninguém seja? Porque você não vai prejudicar o meu time, porque a CBF arma um calendário ridículo. Agora, pensando no jogador, o Léo Pereira ontem na Zona Mista falou uma situação e que ele está coberto de razão, viu? Por que ele não é convocado? Olha o que ele falou. É o melhor momento da minha carreira, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, também estou muito bem. Estou fazendo o meu trabalho, aquilo que posso agregar aos meus companheiros e aquilo que Felipe pede. Respeito a escolha dos convocados, acho que só tem realmente jogadores nível A, mas também fica o meu questionamento por não ter oportunidade. Todos os zagueiros que passaram por aqui tiveram, o Fabrício, o Léo Ortiz, o Danilo, mas eu sigo trabalhando. Criei expectativa sim, não vou mentir, mas é uma coisa que não dá para controlar. O que dá para controlar é dar meu melhor no dia a dia, nos jogos, quem sabe um dia eu esteja lá. É realmente. Para mim, é um absurdo que o Fabrício Bruno seja convocado e o Léo Pereira não. E acho que as pessoas subestimam o Léo Pereira, incluindo o torcedor do Flamengo. Função daquele início errático que ele teve no Flamengo, dos esporros que o Diego Alves promovia ali, lembra? Sobretudo na época da pandemia, que não tinha torcida, daí tudo vazava no áudio, aí, porra, o Léo Pereira não começou muito bem, mas depois ele foi se adaptando ali ao Flamengo e foi se demonstrando um grande zagueiro. Ah, mas ele falha, Pedrão, meu amigo, eu quero que você aponte um que não falhe. E a Arrascaeta mesmo, bateu o pênalti ontem, bateu na trave. Deu um passe lindo, maravilhoso, né? Pro gol do Carrascal. Ninguém é perfeito, mas o cara, perante os que estão sendo convocados aí, para mim ele é melhor que o Fabrício Bruno, por exemplo. Mas, enfim. Brasileirão de 2026 agora é oficial, meus amigos. Contará com a tecnologia do impedimento semiautomático. A informação foi anunciada de forma oficial pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Sami Chaldi, durante uma reunião técnica sobre arbitragem realizada na sede da entidade. No Rio de Janeiro, a tecnologia será implementada a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa notícia, que bom que vão colocar isso, porque aquelas linhas lá, apesar de ter um software que leva em consideração a paralaxia, né? Que é a questão de um ângulo você acha que não está impedido, de outro ângulo você acha que está impedido. O software, ele traça a linha, né, de acordo para retratar a realidade, né, do melhor ângulo possível ali para determinar o impedimento, mas muitas das vezes o que acontece é que o cara lá que escolhe o frame bota um frame mais para frente, bota um frame mais para trás e aí acaba dando impedimento e fica inconclusivo se estava impedido ou não, você vendo na imagem. No semiautomático, a partir do momento que o atleta toca na bola para efetuar o passe, a bola ela tem um chip introduzido que ele demonstra as vibrações que foram feitas na bola a partir do passe do atleta e consegue determinar o exato momento do passe do jogador. Isso é muito mais preciso, além, é lógico, ali o jogador ele se torna meio que um bonequinho ali, né? Referência não é a palavra, mas uma artificialidade da realidade, né? Ele se torna um bonequinho, tipo videogame ali. Daí se o cara, meu irmão, tiver tiver a testa maior do que o outro, o software vai conseguir ver e vai determinar se está impedido ou se não está impedido, tá? Mas mesmo assim vai ter polêmica, tá, gente? Isso aí não vai resolver. Vai mitigar, vai diminuir a polêmica. Mas sabe por quê? Eu tava vendo um jogo no final de semana, no sábado, União Berlim e Bayern de Munique. Vocês acreditam que o União Berlim fez o gol? Foi até 2-2 o jogo. Depois de 16 jogos, 15 jogos, o Bayern empatou um jogo. Só tava vencendo tudo desde o Mundial. Anularam um gol do União Berlim que nem você vendo pelo semiautomático
você tem convicção se estava impedido ou não. Então a discussão não acaba, ela só diminui, tá? Pessoal, olha, é chato você falar um negócio desse, mas saiu aí nas redes sociais, não sei se vocês viram, um vídeo do Plata curtindo a noitada carioca. Assim, eu já deixei bem claro aqui. O cara tá na folga. Ele, evidentemente, calma que eu vou chegar num pormenor. Às vezes o pessoal comenta, não espero terminar o raciocínio. Ele vai fazer o que ele quiser. Agora, é evidente que esse tipo de comportamento, a perda de horas de sono, eventualmente o consumo de álcool, consumo excessivo de álcool, não tem consumo de álcool de medida segura, principalmente para atleta. E aqui eu não estou condenando quem bebe cerveja, isso aí, meu irmão. Isso aí, enfim, cada um é cada um. Mas principalmente um atleta de alto rendimento que dorme mal, bebe toda hora, não é regrado, o rendimento dele no campo vai cair. E aí é que mora para mim a questão. O Felipe Luiz não é babá de jogador. Para mim, a resposta que ele deu ontem, na excelente pergunta feita pelo Guilherme Flazueiro, foi ótima. Ele fala, não sou babá de jogador. Não vou ficar vigiando ninguém, se saiu, se não saiu. Nem tem tempo para isso. Agora, se o rendimento dele cair como tá caindo, ele vai ser colocado à parte, ele vai ser e tomara mesmo. O que não me diz que essas sucessivas expulsões dele, lógico, não é 100% porque ele sai na noitada, mas condiciona. Condiciona, tem o seu percentual. Tem o seu percentual na situação. Condiciona, sim. Então, que fique no banco. No final da temporada, momento decisivo, cara. Falta pouco, falta menos de um mês para acabar a temporada. Dia 7 de dezembro acaba a temporada. Tudo bem que o Flamengo pode ficar um tempo a mais aí jogando, vencendo a Libertadores, e tomara que fique para ir para o Mundial lá no Catar, essa coisa toda, mas, porra, cara, tá acabando já, velho. Brincadeira isso aí, viu? O Santos, meus amigos, teve, aliás, com a maior pachorra e com a maior cara de pau, teve a coragem de ir ao Supremo Tribunal de Justiça Esportiva pedindo pena ao Flamengo pelo preço praticado à torcida visitante no duelo de ontem no estádio do Maracanã e falou em decadência da medida inominar. Cara, olha, o Santos, quando o Flamengo vai jogar na Vila Belmiro, além da torcida visitante pagar caro no ingresso, os caras liberam 400 ingressos. Isso não corresponde nem a 5% da capacidade da Vila Belmiro, por mais que a capacidade seja pequena, não corresponde. E ninguém faz nada. Aí eles se acham no direito moral de fazer um pedido desse. Ainda bem com o STJD. Não vem com essa história, não. Não vem com essa história, não. Tá? Flamengo leva 4 gols em 2 jogos no Brasileirão e liga sinal de alerta para a defesa nessa reta final. Diretoria do Flamengo e comissão técnica não estão nada satisfeitos com a atuação defensiva do Flamengo. E o Felipe Luiz, os relatos dos bastidores é que ele ficou, apesar da vitória, não obstante a vitória, ele ficou bem revoltado, tá, com os gols que o Flamengo tomou ontem, da forma que foi, no final do jogo, com o time relaxando. Mas ele tem digitais nisso também, viu? Ele tem digitais, porque ele vai colocando um monte de jogador ali, a equipe vai se esfacelando, se desorganizando, porque ele também achou que o jogo estava ganho. Então, um alerta para ele também.
Não pode relaxar, amigão. Tá 3-0, lembra do velhinho, né? Jorge Jesus. Ficava ganhando do Grêmio de 5. Os caras tocando bolinha atrás, brincando, ele pé da vida. É pra levar até o último. Acabou o jogo, aí relaxa. Enquanto não acabar o jogo, meu amigo, pode estar 5-0. Não tem que relaxar. Tá? Pessoal, o negócio é o seguinte. Vamos entrar aí no mérito, na situação da questão do julgamento do Bruno Henrique. Tá? Inicialmente, a defesa, mais uma vez, pediu a prescrição do processo. Ou seja, que ele sequer fosse julgado o mérito da causa. No processo anterior, no STJD no pleno, por 3-2 o pedido foi indeferido. Foi quase. Dessa vez foi unânime. 9-0 contra o pedido de prescrição da defesa do Flamengo. Então, entrou-se no mérito da causa, que é a situação do Bruno Henrique ter supostamente tomado o cartão para ajudar o irmão ali. Como é que é o nome do rapaz mesmo? O relator Sérgio Furtado Filho, que foi o primeiro a proferir o seu voto, primeiro a apreciar a questão, votou pela absolvição do Bruno Henrique no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão e a punição no artigo 91 com uma multa de 100 mil e sem punição de jogos. Ou seja, até o momento em que o primeiro voto do Bruno Henrique, do julgamento do Bruno Henrique, foi favorável ao Flamengo, foi favorável ao Bruno Henrique. Tá? Em favor da punição, ele teria que pagar uma multa de 100 mil reais, mas assim, 100 mil reais pra mim é coisa pra caramba, né? Coitado de mim, você, né, que tá me assistindo. Agora, o Bruno Henrique não é tanta coisa, é um prejuízo menor. Que ele ficar 12 ou então, eventualmente, até aumentar a punição para 24 jogos. Nesse momento, o auditor do STJD pediu vista e o presidente do STJD, que é o Luiz Otávio, ele aceitou as vistas, tá? E o julgamento sofreu uma remarcação para quinta-feira. Tá? O julgamento foi remarcado para quinta-feira, a partir desse momento do pedido de vista do auditor, que no caso é o auditor Marco Aurélio Choi. E o presidente acatou o pedido, né? E aí vai ser julgada na quinta-feira, em dia com pauta única. Porque geralmente tem julgamento, se julgou o Alan do Palmeiras, por exemplo, tá jogando sob efeito suspensivo. Só que ninguém tava falando do Alan, né? Ninguém tá falando do Alan. Foi condenado, vai ficar 2 jogos ou seja, contra o Santos já não joga. A dona Leila Pereira, com a maior cara de pau, se pronunciou e disse que é um verdadeiro absurdo que um atleta condenado por uma infração grave joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo os gols, decidindo os jogos. Minha amiga Leila Pereira, que não é minha amiga coisa nenhuma, tá transitado e julgado. Quase prescreveu o processo na primeira esfera do STJD. Como é que você fala que ele está condenado por praticar um ato grave? Ah, Leila, faça-me o favor. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto. Saudações, Brunegro.